Toca Livros e editora Arolê apresentam O Poder das Folhas, Banhos, Defumações e Magias, de Diego de Oxóssi, narrado por Tiago Baldo. Ewe Ninjê, Ogum Ninjê, Ogum Toojê, Ewe Renikopê. As folhas funcionam. Os remédios funcionam. Remédio que não funciona é que tem folha faltando. Dedicatória. O poder das folhas é a realização de um sonho. Melhor que isso, de vários deles em conjunto. Por esse motivo, ele é dedicado à minha mãe, Marines, e minha irmã, Camila, que mesmo à distância, sempre encontraram meios de me permitir sonhar e realizar. À mãe Ieda de Ogum, por todo o carinho e companheirismo nesses anos de jornada juntos, pela simplicidade nas palavras, pela confiança e, especialmente, pelas conversas antes de dormir no agosto de 2016. Ao pai Rodney de Oxóssi, por me incentivar, me aconselhar, me ensinar a magia dos orixás e pela maior de todas as bênçãos que tenho em minha vida. Ao meu querido amigo Claudinei Prieto, que gentilmente prefacia esse livro e que, pelo pioneirismo e pela coragem em assumir a bruxaria em sua vida, foi inspiração para meus primeiros passos na magia. Ao Exu Sete Facadas, meu compadre, meu malandro beberrão e meu eterno guardião, por tudo, pelo reino, pelo mundo, por existir nos meus caminhos. E a todos que me incentivaram e a todos que duvidaram. Ambos são meu combustível diário. Gratidão e abundância. Prefácio. Em um tempo sem remédios, quando não havia a tecnologia que atualmente conhecemos para tratar as doenças, o uso das ervas e plantas era a única fonte possível de cura. É difícil precisar o momento em que os homens descobriram que as plantas possuíam propriedades medicinais. É provável que as tentativas de erro e acerto tenham levado a esse descobrimento. Ou ainda, o comportamento dos animais acerca de certas ervas também é uma das possibilidades do início do processo de identificação e uso de algumas delas e de suas propriedades de cura. Uma coisa é certa. Não importa qual tenha sido a origem da arte da cura através das plantas, elas sempre foram consideradas sagradas e divinas. As ervas carregavam o poder dos deuses, e através do uso adequado e manipuladas por quem saiba despertar suas forças, se tornavam verdadeiros elixires que podiam fechar feridas, baixar febres, aliviar as dores. Elas podiam levantar ou fazer cair do mais humilde plebeu ao mais poderoso rei e rainha. Eram, assim, não só instrumentos de cura, mas também de magia. A ciência arcaica do uso das plantas sobreviveu ao tempo e nos foi transmitida pelos sábios guardiões dessa sabedoria oculta, passando de geração em geração. Quem não colocou a arruda atrás da orelha para afastar o olho gordo e quebranto? Quem de nós não buscou entre os familiares a receita milagrosa da vovó, guardada a 7 chaves, que cura aquela forte gripe? Muitas das antigas poções à base de ervas ainda se encontram em uso hoje em dia. A água de melissa para acalmar, o leite de rosas para limpar a pele ou o chá de camomila para clarear o cabelo é uma pequena amostra do benefício dessa sabedoria que se desenvolveu durante os séculos e que certamente foi considerada mágica quando ainda não tínhamos os conhecimentos científicos que hoje possuímos. Ainda que, em meio aos largos avanços da ciência, o interesse pelo uso mágico e medicinal das plantas cresce a cada dia. Essa mesma ciência, que procura diariamente desacreditar os poderes metafísicos da magia, tem ironicamente contribuído para comprovar que determinados aromas ou compostos extraídos das plantas atuam em nível energético, mental e emocional que pode harmonizar e auxiliar no bem-estar. E o que é a magia, senão a capacidade de manipular princípios e substâncias com a finalidade de provocar mudanças em diferentes níveis? Esse conhecimento oculto do mundo vegetal
sempre esteve no cerne das religiões mágicas e estáticas, convertendo as plantas em amaldiçoadas, abençoadas, sagradas ou proibidas de acordo com suas propriedades específicas e cujo verdadeiro significado era conhecido somente por alguns iniciados e que tem sido objeto de numerosas lendas e mitos. Minha própria tradição religiosa, a Wicca, atribui a intervenção divina para que esse conhecimento fosse compartilhado com os seres humanos. Contam as lendas que o rei celta Nuada, que governou os Tuatha de Danann, perdeu um de seus braços. De acordo com os preceitos daquele povo, todo rei que adquirisse algum tipo de deformidade se via obrigado a renunciar ao trono. O pai da deusa Airmid, de Ansect, era o médico principal dos deuses e criou para o rei um braço de prata que lhe permitiu voltar e governar. Porém, Miak, filho de Ansect, sabia que era possível, com sua própria habilidade como cirurgião e as aptidões mágicas de sua irmã Airmid, regenerar completamente o braço de Nuada com uma solução ainda melhor. Então, juntos, irmã e irmão, reconstituíram perfeitamente a carne do braço da Nuada 3 vezes por 3 dias e 3 noites, com o uso de ervas sagradas, acompanhadas de palavras mágicas, poderosos encantamentos e magia. Quando Ansect se inteirou de que seu próprio filho tinha superado suas habilidades, ficou enfurecido e matou Miak com um golpe na cabeça. Profundamente entristecida, Airmid foi à tumba de seu irmão e circulou a sepultura com pedras. A jovem deusa, embargada pela dor, chorou amargas lágrimas sobre a tumba de seu irmão Miak. Gotas de seu choro caíram sobre o solo e pouco depois, Airmid percebeu que nova vida passou a brotar da terra. 365 ervas começaram a crescer nesse lugar, cada uma delas se revelando como cura para uma parte específica do corpo. Airmid, sabendo que seu irmão lhe enviara um legado para ser compartilhado com todos, dispôs seu manto no chão para começar a classificar as ervas de acordo com seu uso, notando bem o lugar de onde tinham saído, recolheu e catalogou cada uma das ervas de acordo com suas propriedades. Quando Ansect se inteirou do fato, em mais um ato de fúria, suspendeu a capa no ar e espalhou todas as folhas ao vento, perdendo-se assim para sempre o presente que Miak compartilharia com a humanidade por intermédio de sua amada irmã. Somente Airmid conhece os mistérios que cada folha encerra. Dizem as lendas que até hoje Airmid vaga pelo mundo ensinando os segredos medicinais das ervas àqueles que a escutam e vão buscar por seus conhecimentos nas clareiras das florestas e interiores dos bosques. Por isso, quando se faz necessário, invocamos seu espírito como guia nessa tarefa. O número das ervas que a deusa catalogou, 365, é um símbolo da morte de um ano, que nos recorda que quando não encontramos ervas capazes de nos curar, somente o tempo é capaz de fechar todas as feridas. Lendas como essa abundam em diversas culturas, nos mostrando que a arte de curar e encantar com o uso das plantas está disponível a todos nós. Os deuses estão a todo momento sussurrando em nossos ouvidos a sabedoria de cada folha. Vá a uma floresta ou parque, sente-se sob os pés de uma árvore e ouça o som dos ventos passando por entre as folhas, e você certamente chegará à conclusão de que as árvores podem falar. Ouvi-las é resgatar a sabedoria ancestral da magia e cura que pertence a toda a humanidade. A obra que agora encontra-se em suas mãos é um dos depositários desse legado. Em O Poder das Folhas, Diego de Oxóssi compartilha informações sobre o uso das ervas pela perspectiva de diferentes culturas e tradições espirituais. Não importa qual seja a sua religião ou sua percepção sobre o divino, aqui você encontrará referências preciosas que poderão ser usadas por você para acessar o poder mágico das ervas e se valer de toda a sua vibração e energia. Esta publicação é portadora de uma sabedoria ancestral de eras
que agora está ao seu alcance e pode ser usada com todo o suporte que somente uma fonte de referências como esta pode proporcionar. Esse livro é como uma árvore repleta de folhas que revelam a você toda a memória ancestral da alma do mundo, fazendo a ligação entre o céu e a terra. Cada linha traz uma revelação, cada folha um conhecimento. Não é por acaso que livro e árvores possuem algo em comum: folhas. Entre agora no bosque sagrado e deixe os deuses cantarem na floresta de sua alma, enquanto ouve a sabedoria escrita em cada uma destas folhas. Se aproxime, tome um assento e sua mente se tornará como uma árvore enraizada, de onde desabrocham novos botões a partir de velhos ramos. Claudinei Prieto, autor do best-seller Wicca, a religião da deusa. Um pouco de história. Desde a chegada dos primeiros negros no Brasil, em meados de 1500, a medicina tradicional e a medicina natural já se confundiam no seio das comunidades. Antes mesmo disso, o conhecimento das propriedades mágicas e terapêuticas dos vegetais já era notado através do contato com os indígenas que aqui habitavam e tinham na natureza seu meio de existência e subsistência. Foi através da organização dos primeiros candomblés, porém, que essas práticas ganharam notoriedade especial por seu caráter mágico. Na migração do campo para a cidade, a formação dos terreiros caracterizou-se não apenas pelo estabelecimento de locais de culto aos orixás, mas pela criação de um lugar da memória das origens e das tradições, onde, além de preservar um conhecimento ritualístico e uma língua ancestral, se celebra a vida de uma maneira muito particular. Barros, 2011. Com isso, os negros escravos, por força da necessidade de adaptar-se ao novo mundo, ressignificaram uma série de costumes e ritos, agregaram à sua cultura original diversos aspectos do que aqui encontraram pelo contato com o índio e com o europeu, e descobriram novos ingredientes e formas de trabalhar com os elementos naturais, que apesar do clima semelhante, diferiam em diversos aspectos de produção e oferta. Uma das obras mais importantes do que tange à classificação das espécies vegetais africanas foi escrita no final do século XIX pelo Conde de Ficálio. Segundo Barros, 2011, o Conde considera que, no que diz respeito à África Oriental, a disseminação das espécies vegetais, principalmente de origem asiática, foi causada pelos árabes a partir do século X. Já na África Ocidental, essa tarefa coube aos portugueses que desde o século XVI exerciam ali a dominação econômica e política. A separação dessas influências oriental-ocidental, muito mais que por questões bélicas, se deu por questões geográficas e pelas dificuldades de avanço territorial em função de barreiras naturais, como desertos e montanhas, por exemplo. Ainda assim, anteriormente à presença europeia no continente africano, já existiam ali redes de comércio e tráfico de produtos alimentícios, plantas, especiarias e outros bens de consumo. As duas principais correntes de influências dirigidas para o sul da África, desde o Sudão, corresponderam nos tempos históricos aos dois mais importantes sistemas de comércio a longa distância, ligando o Sudão à Guiné. Existia, assim, uma rede de rotas comerciais que ligavam cidades e aldeias através de quase toda a África Ocidental, entre o Saara e a costa. Realizavam-se mercados regulares. As operações dos mercadores, mandingas, alçás e iorubas eram verdadeiramente internacionais. Oliver e Fade, 1980. Barros, 2011. Ainda segundo Barros, 2011, foi o descobrimento do Novo Mundo, porém, que teve a maior influência na introdução das espécies vegetais até então desconhecidas no continente africano. A América foi um rico manancial de novas plantas úteis. A variadíssima vegetação dos trópicos americanos e os seus produtos naturais
Foram estudados com interesse e, por vezes, com verdadeiro espírito científico pelos viajantes e escritores espanhóis. Vieram para a Europa as sementes de espécies interessantes e algumas prosperaram no clima da Espanha e Portugal, como sucedeu com o milho e aos pimentos. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.